Fala galera da Tokunet, aqui é o Ricardo Sotero, bem-vindos ao Projeto Tokusatsu, onde falamos de produções de efeitos especiais e afins. Deixa eu me afastar porque daí a iluminação fica melhor. E hoje eu quero falar do filme do Power Rangers, só que como eu já falei do de 1995, vamos fechar essa série, ou melhor, a trilogia, com a versão de 2017. Então, antes disso, não se esquece de dar o seu like. Se você não gostar, você tira no final. Vou fazer igual o Piuí. Se inscreve no canal se você não é inscrito e me siga nas redes sociais. Esse vídeo depois vai virar podcast e eu posto no Facebook também. Então, pegue o seu robô gigante, ou melhor, pegue o seu Megazord e vem comigo. 5 adolescentes completamente desajustados encontram 5 moedas ou pedras, não fica claro o que é aquilo. Eles falam moedas, mas elas não parecem moedas. Encontram 5 moedas que lhes dão superpoderes e agora eles descobrem que têm o dever de fazer nada mais, nada menos do que salvar ou proteger o universo de uma ameaça milenar que decidiu acordar nos tempos atuais. Porém, será que eles vão conseguir arcar com essa responsabilidade? O filme ele foi dirigido por Denis Hailichi de Projeto Almanac, inclusive você consegue ver até algumas semelhanças entre as duas produções, escrito por Ashley Miller e Zack Stentz. Ele seria lançado primeiramente em 2016, porém eles decidiram adiar para janeiro de 2017, porque ali não haveria, vamos dizer, nenhum grande blockbuster naquela janela. Os filmes lançados geralmente em janeiro e fevereiro, eles têm um desempenho melhor de bilheteria e menos, como eu posso dizer, menos concorrência. Porém o imprevisto jogou ele para 23 de março do mesmo ano, quase colado ali com Guardiões da Galáxia 2, o que pode ter prejudicado um pouco o desempenho dele nas bilheterias. Ao meu ver, se eles não conseguiram lançar entre janeiro e fevereiro, eles deveriam ter lançado lá para julho para pegar férias escolares ou agosto. Setembro não ia dar porque senão eles iam ter que competir com It, a Coisa. E dezembro, se eu não me engano, eles competiriam com Star Wars. Então, a melhor coisa seria realmente ter deixado ele ou fevereiro ou agosto daquele ano. Tanto que na bilheteria ele custou em média 105 milhões e arrecadou apenas 85 milhões em bilheteria doméstica e 142 milhões em bilheteria mundial, mal chegando a se pagar e não dando lucro nenhum, o que enterrou a possível continuação, que era uma coisa que deixou muitos fãs órfãos, inclusive eu, porque eu queria muito ter visto uma continuação oficial. Teve uma história ali que passou pouco tempo depois do filme, se eu não me engano, logo em seguida, em quadrinhos, chamado Power Rangers Aftershock. Só que daí já não é bem a continuação com o Ranger Verde. Eles queriam trazer Lord Zed, só que isso aí vai ficar só na história, porque agora a gente sabe que Power Rangers vai ter reboot no cinema, mas eu não sei nem se vai ser no cinema, porque a Netflix está fazendo uma nova versão aí. Vamos ver no que vai dar. Lembrando que teria sido uma franquia de 7 filmes. Eu mesmo, na época, fiquei um pouco com o pé atrás. Porque Power Rangers, não sei se ele tem o mesmo apelo, já que uma vez eu comentei sobre esse filme na fila da Comic Con, da primeira Comic Con. Todo mundo que estava ali perto meio que fez aquela cara de... Mas, em compensação, eu viria uma trilogia fácil. Porque pensa comigo, esse filme, Mighty Morphin, ele funcionaria como uma trilogia. Nem precisaria chegar nos poderes do ninja ou do ninjete. Pensa, a origem, Ranger Verde, Ranger Branco. Só isso. O filme, ele traz um elenco monstruoso. Pensa de gente talentosa, como, por exemplo, Becky G, como Trini Kwan, apesar que ela própria disse que o sobrenome da personagem no filme não é Kwan, o que eu achei muito estranho, porque todo lugar que eu vi ela é acreditada como Trini Kwan. E novamente, fazendo meu coração palpitar, eu acho que eu tenho uma queda por qualquer Ranger amarela, porque eu acho a Becky linda demais, cara. Não sei porquê, acho que estão me perseguindo. Temos também Lud Lin, que posteriormente viria a ser o Liu Kang naquela adaptação estranha de Mortal Kombat. E aqui, uma curiosidade é que ele foi para sua escola fazer um laboratório de como seria novamente voltar ao colegial. E ninguém
percebeu que era ele. Tanto que ele até mesmo se apresentou como Zack Taylor, que é o personagem dele. Só que uma professora da época dele o reconheceu e meio que acabou ali o laboratório de uma vez. Temos também R.J. Cyler como Billy Cranston, Dacre Montgomery como o Jason Lee Scott, que depois ele viria fazer Stranger Things, e Naomi Scott como Kimberly Hart. Elizabeth Banks, que é uma atriz bem renomada aí, inclusive ela esteve em Jogos Vorazes e até mesmo na trilogia do Homem-Aranha de Sam Raimi. E ninguém mais, ninguém menos como Bryan Cranston de Breaking Bad é o Zordon. E só pra constar outra curiosidade, não é a primeira vez que esse ator ele tem ligação com Power Rangers. Ele dublou 2 monstros nas séries antigas não, lá no Mighty Morphin. E o nome do Billy Cranston, meio que é uma homenagem a ele, já que ele esteve sempre envolvido com as produções de Power Rangers desde lá do começo. Claro que ele parou depois, mas isso não é o caso. E o filme, ele também tem algumas referências, como por exemplo, os bonecos dos monstros clássicos da Rita Repulsa, eles estão na prateleira do Billy, quando aparece ali o quarto do Billy no porão. A Beck G, ela veste uma camisa com o ano de 1973 estampado, que é o ano de nascimento da Trini, que foi a Trini. Não vou dizer que ela foi a Trini original, porque teve uma atriz antes dela, mas a Trini que todos conhecemos. Assim também como um vitral da casa dela é um tigre dentes de sabre, só que é bem sutil ali. Só pra não esquecer, Bill Hader, já que a gente citou It, a coisa aqui, ele esteve no It 2, comediante Bill Hader, ele foi a voz do Alpha 5. Também temos a participação de 2 Rangers clássicos. Um é o Jason David Frank, que teve uma cena cortada, mas ele apareceu no final. Assim também como Amy Jo Johnson, que é a Kimberly original, que apareceria ali na cena do Krispy Kreme, quando a Trini e a Kimberly do filme estão meio que treinando ali, brincando com a comida. Mas ela também aparece no final ao lado do Tommy original, que inclusive ele aparece de verde. E por falar no Ranger Verde, quando na cena pós-créditos o personagem Tommy Oliver ele é citado, não mostra ele, porque ele tá sempre chegando atrasado ali, mas mostra uma jaqueta, que eu esqueci o nome. Quem gosta daquela jaqueta é o Jardel do Toya M. E ela é verde com um dragão estampado, meio que fazendo referência ao que eles planejavam futuramente. E outra curiosidade, o Jason David Frank, ele queria filmar essa cena na Premiere. Ele acabou sendo expulso do teatro por causa disso, porque você não pode filmar o filme, né? Pô, Jason. E tanto o logo da escola, ela é o logo da escola lá de 1993, da série de TV. Assim como algumas ruas dali da cidadezinha de Alameda dos Anjos, que fazem referências a outras cidades de outras temporadas de Power Rangers. E também não podemos deixar de falar que quando Rita invoca o Goldar no final, e ela tá lá falando um monte de coisa, ela solta façam meu monstro crescer, que é a frase que a Rita da série falava quando ela fazia os monstros crescer com o seu cajado. Agora a gente vai falar se o filme é bom ou não. Eu gostei do filme, mas também não acho ele perfeito, e eu quero meio que trazer os meus argumentos aqui, como eu sempre faço. Tipo, ele tem uma fotografia e uma sequência de filmagem muito boa, que eu não sei bem explicar se é a mesma coisa, mas ali no começo, quando o Jason bate o carro e a câmera mostra ele de dentro do carro virando em câmera lenta ali, ou uma cena parecida mais na frente, quando eles estão fugindo da pedreira e o carro que os 5 são atingidos por um trem, e também mostra eles em câmera lenta junto com as moedas dentro do carro. É uma fotografia muito bonita, muito bem feita. E é claro que tem muitas outras coisas, como por exemplo o Zordon, ele ser uma pessoa mais falha, que também tá ansioso ali, ele tá preocupado com o que pode acontecer, porque ele se sente mal por ter falhado lá com sua equipe original, e ele não quer acontecer de novo, ele não quer que a Rita ganhe. E isso mostra o quanto ele é muito mais humano do que aquele ser transcendental, sábio que eles tinham na série de TV. Assim como todos os personagens ali, eles são mais humanizados, como eu gosto de dizer, eles são mais quebrados. E é muito mais fácil a gente se identificar com pessoas assim do que o pessoal perfeitinho, transcendental, igual eles apresentavam antigamente. A Rita também, ela não só é a versão mais ameaçadora que eu já vi da personagem, porque eu não sei bem como ela é nos quadrinhos,
Mas aqui ela é literalmente uma bruxa de filme de terror. Tem cenas de jump scare, cenas ali dignas de um filme de susto, um filme de horror, de terror. E assim, ela tá muito bem feita caracteristicamente. Ela é meio que a Ranger renegada ali, que a armadura dela tá meio que danificada. Quando ela está voltando ao normal e tem que comer o ouro, ela tem aquela maquiagem que remete muito a filmes de terror, como esse último que saiu, o Exorcismo Sagrado, tem uma maquiagem parecida com o que ela coloca ali. E a melhor coisa foi dar esse motivo pra ela. Ela é uma Ranger antiga, ela é a primeira Ranger verde. Isso explica porque não temos um Ranger verde ali e como que ela tinha a moeda. Porque na série de TV eu nunca vi sentido em ela ter a moeda. Ela cria Rangers do nada? Então por que ela criou um só? Aqui é explicado. Ela tinha a moeda. Infelizmente nós não vemos o Zord dela e eu acho que a gente nunca vai ver. Que droga. E já que falamos nas moedas, é muito bom mostrar como ela muda os seus hospedeiros. Porque é uma coisa que fica implícito na série de TV, mas não fica claro. A gente acha que eles só ganham os poderes quando eles se transformam, e não é bem assim. Isso é mostrado meio que sutilmente em algum filme, em algum episódio, ou quando você analisa a série mais a fundo. Aqui não, você vê como elas mudam. Inclusive, eles mostram aquela transformação de filme de super-herói, que é eles descobrindo os poderes, não controlando a força, brigando na escola e o cara se ferrando. Cara, é muito bem bolado. Eu acabei de citar os personagens em si, porém, tem... E eles meio que individualmente. Como, por exemplo, a primeira vez que eu assisti, eu achei que a Trini e o Zack ficavam um pouco de lado. Agora, quando eu assisti recentemente pra fazer esse vídeo, eu mudei essa ideia. A Trini, sim, ela é um pouco introvertida, ela não aparece tanto, mas eu acho que essa é a proposta do personagem, por isso que eles não focaram tanto dela assim. Já o Billy, pra mim, ele é o coração dessa equipe, ele é o coração do filme, ele é de longe o melhor personagem. Eu tive essa sensação quando eu assisti pela primeira vez, eu tive essa sensação quando eu assisti dessa última vez. Tanto que quando ele morre, e ó, não reclama do spoiler, porque esse filme vai fazer 5 anos, já vai fazer 5 anos dele, você sente a dor dos outros personagens, você sente a morte dele. De longe, ele é o personagem mais bem construído e que você consegue se identificar melhor. Eles poderiam ter mostrado mais elementos da série de TV, como, por exemplo, Book e o Skull. Por que simplesmente aquele Bully não é nomeado de Book? E daí ele tem um amigo que é o Skull, já que é ele que enche o saco, e esse aqui tem uma versão mais realista e mais madura dos Power Rangers. Funcionaria muito melhor do que um personagem aleatório. O Crispin Kreme poderia ser o Ernie, por que não? E o teleporte, eu senti falta do teleporte. Apesar deles terem mostrado isso como se fosse um pulo em que ele erra o chão, o cair com estilo, igual diz no Toy Story, ou até mesmo uma cena de voo, o teletransporte clássico poderia mostrar, ou melhor, explicar como eles voltaram para casa após o acidente do trem, porque não fica claro. Eles são atropelados, daí tem a cor, as respectivas cores, e daí no outro dia eles estão cada um na tua casa, cada um na sua cama, ninguém fala nada. Eles estão mudados, tipo, e aí? Só que esses pontos, eles não são o verdadeiro problema. Faltou o lado tokusatsu do bagulho. Ou melhor, faltou o lado super-herói. Aqueles clichês tipo o Hulkal, ou é hora de morfar, que pode parecer besteira, mas é muito importante. Aqui o Jason até fala, mas ele fala sem tanta energia que, cara, você não empolga igual você empolgava no filme antigo. Olha a diferença. Hora de morfar. Hora de morfar! Vamos, galera! Já! Hora de morfar! Assim como o Megazord meio que surge do nada, novamente, sobre o Hulkal, Hora de morfar, o Megazord, precisamos do poder Megazord, que também faltou, o Zordon falando pra eles, ó, juntem os seus poderes, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Só pra você ter ideia o quanto isso incomodou, isso não são nem palavras minhas. Outras pessoas, inclusive pessoas que não gostam de Tokusatsu, sentiram falta, só pra você ter ideia. Assim como as faíscas também, eles poderiam ter dado umas faíscas. Na verdade, eles poderiam ter mostrado os Power Rangers, em vez de ficar só treinando, eles poderiam ter se transformado depois de 1 hora de filme ali. E eles poderiam ter entrado em ação ali quando a Rita, ela invoca o seu primeiro bonequinho de massa no ataque à joalheria.
porque seria a primeira vez, eles venceriam, daí ali eles ficariam cada vez mais arrogantes, tipo, eu sou o pai, entendeu? E a luta com a Rita, ela poderia sim ter sido transformada, já que ela venceria eles morfados, porque ela é mais experiente, e eles ainda não se sentiam uma equipe, eles ainda não estavam em comunhão. E ao invés dessa comunhão ser para eles morfarem, porque isso ficou muito estranho, quer dizer que eles não vão poder morfar sozinhos, isso não é prático. E eles só vão poder morfar dentro da Câmara do Poder ali, da base de comando, que também não é prático. Poderia ser para eles simplesmente juntar o poder máximo, tipo o Zordon falando, enquanto vocês não tiverem unidos mentalmente, espiritualmente, em comunhão, como a gente fala no teatro, vocês não poderão usar o poder máximo. Vocês não poderão usar o poderoso Megazord. Já que, para isso, o poder máximo deles é a união de todos os Zords. E os Zords poderiam não aceitá-los enquanto eles não tivessem isso. Assim como juntar as armas. Faltou as armas, cara. Só o Jason mostrou a espada. Eu queria ver de todo mundo. E tinha espaço para isso, sim. Ricardo, mas o foco é o treino, é o desenvolvimento deles. Tá, mas você não pode fazer isso por quase 2 horas fazendo o que a gente quer ver aparecendo na última meia hora, como se fosse um episódio. Deveria ter aparecido antes e ter seguido aquilo que eu acabei de falar. Aquela estrutura de super-herói. A aparição, o impacto disso na sociedade, daqui que eles vivem, depois a queda deles e aí aquela ascensão. Porque assim como aconteceu na trilogia Cavaleiro das Trevas, ou melhor, mais especificamente em Batman Begins, que inclusive, imagina a quem eles se compararam quando eles estavam vendendo o filme. E também do Homem-Aranha do Sam Raimi, que tem várias referências aí. Porque, querendo ou não, fizeram isso. O Homem-Aranha, ele também desenvolve, e o Batman também, eles desenvolvem muito o treino, a descoberta dos poderes, a vida pessoal dele. Mas depois de 40, 50 minutos ou 1 hora de filme, eles já são os super-heróis que a gente quer ver. E as dificuldades que eles enfrentam em conciliar as duas vidas e como sendo heróis calouros, vamos chamar calouros, não é o melhor, iniciantes, sim, também como visualmente. Eu gostei da armadura, porém, se você for falar dos capacetes, e sim, um aparece muito pouco porque eles querem mostrar o rosto dos atores. Outro que meio que você não consegue identificar quem é quem ali. Triceratops, Tiranossauros, Pterodáctilo, eles perderam um pouco a identidade visual. Assim como os Zords também. Beleza, a ideia é ser alienígena, mas pô, o Triceratops tem 3 pernas, você não consegue olhar para aquilo, é claro, a não ser o vermelho e a rosa, você não consegue, e a amarela, você não consegue olhar bem e falar, caraca, eles são esses bichos. Ah, a ideia era ser alienígena, tá, mas não quer dizer que ficou bom, esse que é o problema. A não ser, claro, o Megazord, que eu acho lindo demais. Unido, né? Mas eles perderam meio que a identidade individual de cada um. Em suma, o filme é o pior dos 3? Não, mas ele é mais fraco do que parece ser. Na verdade, eu acho que o mais completo e redondo ali é o segundo filme. Ele deixou... E esse terceiro, ele ficou a desejar em muitos aspectos, né? Porém, ainda dá pra curtir, ainda dá pra se empolgar, ainda dá pra se divertir. O filme não é ruim, ele é bom. Só não é perfeito, como eu disse no começo. Então é isso, velho. Fiquem bem. Valeu, falou. Até uma próxima.